Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Tem glória aí, igreja? Minhas queridas, qual o tempo que você me deu mesmo? Foi até 11h40? Faltando 5 minutos para meia-noite? Me fala aí. Não ri não, homem. Fala aí. Meus queridos. Tá ok. Aí, meus irmãos, então já estou dizendo que não é até 11h40, é 11h. Tem glória aí, igreja? Meus irmãos, agradecendo a Deus por estar aqui, esse amigo querido, pastor Gisiel, essa amiga querida, pastora Rita, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Sem delongas, sem demora, aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, que nós estamos vendo aqui, que é um culto do sobrenatural, mês profético do Espírito Santo. Uma coisa a gente já pode afirmar, sem emoção nenhuma: o Espírito Santo está nessa casa, aleluia. E isso é maravilhoso, tá, irmãos? E aí é um versículo que você conhece muito, que está escrito o quê? Está escrito: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, nós queremos, nessa noite, de uma forma breve, objetiva, falar alguma coisa sobre esse enchimento do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para falar da carta aos Efésios, daquilo que o apóstolo Paulo estava tratando aqui, a conversão de gentios, que foram assumidos também pelo judaísmo, pelos cristãos judeus. Não, nós queremos pegar essa palavra poderosa: mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem nessa noite quer continuar cheio do Espírito Santo, aperta a mão do teu irmão e dá um aleluia com ele. Compartilhe a adoração nessa noite, porque nós estamos aqui vivenciando a presença de Deus. Meus queridos irmãos, sobre esta palavra, nós queremos dar um tema de uma forma rápida nesta noite, para que nós possamos compreender de uma maneira didática. Então, o tema é: viver sob a influência do Espírito Santo nos faz sobrenatural. Nós vamos pegar o culto, vamos pegar o tema do culto. Então, quando na Bíblia está dizendo aqui, tá, nós vamos ver daqui a pouco, mas quando a gente vive sob a influência do Espírito Santo, aí nós, meus queridos irmãos, podemos viver de uma maneira sobrenatural. Quando eu falo de influência, neste caso aqui, nós estamos falando de uma pessoa, que é o Deus Espírito Santo, que é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força de pensamento, o Espírito Santo não é sentimento positivo, o Espírito Santo, meus queridos irmãos, é uma pessoa. Então a gente está falando aqui de uma influência. O que é isso? Está o quê? Em uma ação de uma pessoa sobre nós. E neste caso aqui é a pessoa do Espírito Santo. Quando a gente fala do sobrenatural, a gente está dizendo assim, alguma coisa que está acima da nossa possibilidade. Então, irmãos, se você pode fazer como foi ministrado aqui, você pode abrir o poço, abra o poço. O sobrenatural foi a água que desceu do céu. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, não vos embriagueis com vinho. Então, tu esquece nesse momento esse finalzinho do vinho, porque daqui a pouco nós vamos entender, porque a comparação aqui está no embriagar-se. Está no embriagar-se, e daqui a pouco nós vamos ver isso. E quando nós olhamos, então, nós estamos aqui para viver debaixo da influência do Espírito Santo. Quando nós falamos aqui desse enchimento, quando nós falamos aqui desta pessoa, nós não estamos falando, irmãos, de se tratar de ser super crente. O Espírito Santo não foi dado para fazer de você um super crente. O Espírito Santo não foi te dado para fazer de você uma super mulher
maravilha, o Espírito Santo não foi dado a você para fazer de você uma pessoa super capaz. Isso aí, você é capaz, glória a Deus, mas cuidado de querer ser super crente, porque o Espírito Santo vai ter dificuldade de se revelar a quem é super. Ele quer dependência, ele quer dependência, ele quer dependência, ele quer dependência. Quando você depende dele, aleluia, não interessa a ele se você está fraquinho, se você está fortinho, se você está mais ou menos, dependendo dele, ele vai te encher, aleluia, do Espírito Santo. Quando a gente olha aqui, a gente às vezes, meus queridos irmãos, a gente vê pessoas hoje que não querem viver mais na dependência do Espírito Santo, mas se acham tão capazes, se acham tão folgados. Tem crentes tão problematiquinho, que o narizinho dele é em pé, ele simplesmente acha que pode. Se você acha que pode, o Espírito Santo não vai poder na sua vida. Mas se você diz, eu não posso, eu sou fraco, mas ele é forte, aleluia, aleluia. Quando você compreende essa dependência dele, aí a porta do céu, aleluia, se abre e nós somos o quê? Abençoados. Mas quando nós falamos dessa pessoa, irmãos, a igreja precisa voltar a depender do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa bacana. A vida de Jesus foi influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Estamos falando da vida de Jesus. Estamos falando daquele, aleluia, que vocês conhecem muito bem, que é sem pecado, que é o nosso Salvador. A vida de Jesus foi influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite, nós não vamos ficar aqui tomando tempo, mas eu quero dar duas coisas importantes. A primeira coisa delas, o nascimento virginal de Jesus foi numa ação do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que a menina moça, a Maria, virgem, estava num determinado lugar, lá na sua cidade, com certeza dentro da sua casa. Aí chega o anjo para falar o que com ela? Falou com a minha querida, olha só, vou parafrasear aqui, para ficar uma coisa mais dinâmica. Aí chegou o anjo e disse, minha querida, você não sabe, eu vim aqui te dar uma notícia muito boa. Olha, você vai engravidar. E aí ela simplesmente diz o quê? Como isso? Eu não posso compreender isso, eu não estou entendendo isso, porque eu sou virgem, eu nunca tive relação sexual. Foi isso que ela estava dizendo para o anjo. O homem nunca me tocou, eu nunca tive relações com homem algum. Como que pode isso acontecer? Aí diz aqui a palavra, descerá sobre ti, descerá sobre ti. Lucas 1:35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder e a virtude do Espírito te encobrirá. O que você vai trazer no teu ventre, minha filha, o que vai nascer de você é o Filho de Deus. Jesus, aleluia. Jesus, aleluia. Ele teve a influência do Espírito, aleluia, até para ele ser concebido. Houve a presença do Espírito Santo. Então eu vou te dizer, você fica de bobeira quando você não depende do Espírito Santo, aleluia. Quando você recebe a influência do Espírito Santo, ele te envolverá e você verá a glória de Deus. Aleluia. Jesus, ele a gente vai entender que ele entrou e saiu do deserto na influência do Espírito Santo. Deserto não é para crente morrer. Isso aí não é sentimentalismo de pastora não, porque eu não trago isso comigo. A palavra de Deus é preto no branco. Ou é. Ou você aceita ou aceita. Ou você crê ou crê. A palavra de Deus não tem purpurina. A palavra de Deus não tem paetê. A palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia. Então, aleluia. Jesus entrou
no deserto e saiu do deserto na influência do Espírito Santo. Pastora Raquel, por que a senhora começou assim? Fala para o teu irmão, porque Jesus fala assim, aquele que veio prometido. Fala assim, profecias do Antigo Testamento só trata dele. Mas ele, para nascer, teve que depender da presença e da influência do Espírito Santo. Agora ele entra. Aí vai falar o que em Lucas 4:1? Vou nem falar do batismo. A gente só quer compreender que Jesus está dizendo assim, em outras palavras, Jesus antes, fala assim, antes da obra, fala assim, antes de começar a sua vida, fala, ministerial, fala assim, cheio do Espírito, influenciado pelo Espírito. Então, já vou logo dizer que fazer a obra do Senhor não é de qualquer maneira. Estou logo te dizendo que fazer a obra do Senhor não é na força do braço. Fazer a obra do Senhor não está ligada à sua cara bonita, não está ligada à sua altura, ao seu tamanho. Fazer a obra de Deus não está ligada ao teu intelecto, à tua sabedoria, ao teu conhecimento. A obra de Deus não é terrena, ela é sobrenatural. Ela não é carnal, ela é espiritual. Ela não é terrena, ela é celestial. Aleluia! Aí, Jesus ia começar a sua vida ministerial, e aí ele vai para o deserto. Diz a Bíblia, que o Espírito o conduziu, aleluia, o Espírito Santo, ao deserto. Nessa noite eu não quero nem me ater às tentações que ele passou no deserto, mas ele venceu. Tá? Porque o nosso adversário, irmão, não é o caso aqui da ADVEC, não é o caso, vou ser honesta, não é nem o caso das Assembleias de Deus, porque a Assembleia de Deus reconhece essa figura maligna chamada diabo. Tá? Mas tem alguns lugares que a igreja ficou ofendida se falar nele. É preciso falar dele, que Jesus foi conduzido pelo Espírito, e ele foi tentar Jesus não de maneira equivocada, não de maneira precipitada. Ele entrou para tentar Jesus, a primeira coisa, trabalhou a fisiologia. Ele diz, olha só, se você aí tem condição, olha só, está escrito, transforma aí essas pedras em pães, porque Jesus estava o quê? Fazendo jejum e oração. Então ele veio que atacar o estômago de Jesus. Aí Jesus falou, mas também está escrito, meu querido, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí a gente vai ver que ele perturba Jesus dentro de uma vaidade, quando está dizendo para Jesus, olha só, se você prostrado me adorar, te darei todo esse reino, todo esse mundo. Tem gente que se atrai por isso, se atrai por esse reino da terra que vai passar, que é efêmero, se atrai pelo poder da terra. Jesus simplesmente falou o quê? A você não, a adorar somente a Deus e a Ele servir. Aí ele tenta uma indução contra a vida de Jesus. Irmãos, já que eu estou nesse altar, confiaram a mim esse microfone, eu sou pastora que creio na palavra de Deus, eu vou te dizer, suicídio é o caminho mais rápido para o inferno. Suicídio, Satanás não quer nem atalho, ele simplesmente te joga, porque ele falou, se tu és o filho, está escrito na Bíblia. Ainda tem crente da Satanás conhece a Bíblia. Satanás quer saber, o que adianta saber versículo, mas não ter poder de interpretar? Ele é um péssimo intérprete, porque o que ele diz? Está escrito, se você se jogar, induzindo se jogar, os anjos darão ordem a teu respeito. Jesus falou, olha só, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não pode ficar na indução de Satanás. Guarda tua mente, receba proteção na mente. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia! Jesus é vida. Jesus é vida. O Espírito Santo é vida. Não aceite receita de Satanás. Viva debaixo da influência do poder
do Espírito Santo. Aí, irmãos, Jesus sai do deserto. Fala, venceu, fala. Venceu. Para fazer a obra, ele teve que ir lá. Quando ele sai para voltar para Galiléia, diz a Bíblia, então voltou Jesus debaixo do poder do Espírito Santo. Então ele entra com o Espírito e sai com o Espírito. Pior é passar pelo deserto sem o Espírito. Aí eu não sei o que vai acontecer. Não sei sim. O que vai acontecer. Sei. Eu vou pegar o exemplo lá daquele pessoalzinho que saiu do Egito, que perdeu a comunhão com Deus e ficou lá de blá blá blá, de conversa fiada. Ah, mas lá no Egito a gente tinha isso, a gente tinha aquilo outro, tinha pepino, tinha carne, tudo mentira. A gente sabe que é mentira, são inventadoras de moda. Aí simplesmente Deus falou, tá bom, então nem para lá nem para cá, vão morrer no deserto. Então eu vou te dizer, seja cheio do Espírito, porque você vai passar, você vai atravessar, você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória, sob a influência do Espírito Santo. Agora, irmãos, para a gente ganhar aquele tempinho nosso, tá? O crente, ele precisa compreender, tá? Que o ministério de Jesus, todo dia e toda hora, fala para o irmão, todo dia e toda hora, fala todo segundo e minuto, fala assim, estava debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Aí a gente vem aqui para nós, Jesus se tornou o agente de endereçar, de enviar a promessa para nós. Irmãos, a melhor coisa é viver sob a influência do Espírito, sabe por quê? Nessa gestão de Jesus, nesse governo de Jesus, tá? A gente ora ao Pai pedindo ao Espírito, diz a Bíblia, se você pede Ele o que? Faz. Ele ouve, Ele envia. Mas quem é que agencia essa presença? Foi o próprio Jesus. Eu vou, mas será enviado para vocês o Espírito Santo. Jesus estava dizendo assim, sem a presença do Espírito, sem a influência do Espírito, não dá. Não quero também me ater nessa noite. Tanta gente agora sendo influenciado por qualquer um. Gente influenciada, não sabem quem são, da onde veio, para onde vai, e fica batendo continência para quem não tem o Espírito de Deus. Ah, pastora Raquel, mas a gente não pode ser influente. Leia aí o capítulo 5 de Efésios, sede meus imitadores, Paulo falando, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. A Bíblia diz o quê? Seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no procedimento, no amor, na pureza. Você tem que conhecer a pessoa para receber influência. Quanta gente aí idólatra, quanta gente aí de religiões orientais, tanta gente aí querendo orientar a igreja. Não, igreja de Cristo só recebe uma influência, e é a influência do Espírito Santo de Deus. Mas agora, Jesus avisa os discípulos, vocês precisam ficar debaixo dessa influência. Avisa os discípulos. Mas pastor Raquel, por que Jesus falaria que eles deveriam ficar debaixo da influência? Olha, rapidamente, Jesus sabia que ia ter adversidade, pastor Renato. Ô pastora Rita, Jesus sabia que ia ter luta para nós, porque ele mesmo diz em João 16:33, eu quero que em mim vocês tenham paz. Esse desespero que o mundo viva ele. Você que é templo do Espírito Santo está proibido de viver em desespero. Você tem que ter paz, receba paz.
Você vai ter paz para dormir, você vai ter paz para levantar, você vai ter paz para ir trabalhar, você vai ter paz para ir para a faculdade, você vai ter paz para ir para a escola, você vai ter paz para visitar a família atribulada, que atribulada você vai entrar na paz, porque no mundo tereis aflições. Aí Jesus disse o quê? Eu venci. Eu venci. Essa história de que vós vencereis, quem inventou foi os pregadores. Eu venci. Aí Jesus está dizendo o quê? Olha, está avisando, vocês precisam ficar debaixo da influência do Espírito. Aí ele está dizendo assim, eu vou. Fala para o teu irmão, ficar em Jerusalém, fala. Ele chega, vocês vão ficar em Jerusalém. Antes de começar a fazer a obra, tem que fazer o que eu fiz. Fica em reclusão. Até que do alto seja o quê? Revestido de poder. Aí fica em Jerusalém. Eu não entendo a pessoa que quer ser revestida de poder. Meu Deus, só fica em tela. Ele está dizendo, ficar em Jerusalém. Eu não entendo de jeito nenhum, com todo respeito a todos, aquela pessoa que quer ser cheio do Espírito, mas não vem culto não. Não. Diz agora que basta ficar em casa. Irmãos, em casa é para quem está impossibilitado, para quem está doente, para quem está num hospital. Mas você tem Jerusalém, aqui é Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Vamos ser honestos. Se você estivesse em casa hoje, você receberia a glória que Deus está derramando neste lugar hoje. Você receberia? Você teria orado tanto? Vamos ser honestos. Nós não teríamos, meus irmãos, nem a pastora que está pregando para vocês teria. Não adianta ficar inventando moda. Vocês acham mesmo que eu ia falar, agora está na hora de orar pelos obreiros, agora eu vou orar pelas crianças, agora mentira, não. Ficar em Jerusalém para você ser revestido de poder. Aleluia. Revestidos. Aí vem a palavra do Senhor que se cumpre, tá? Vocês vão ficar até que seja do alto, revestido de poder. Aí, o que acontece? Chega lá Atos capítulo 2. Chegado capítulo 2. Aí nós vamos ver o quê? Meu Deus. Veio de uma forma sobrenatural. Irmão, já reparou que tudo de Deus é sobrenatural? Quem quer encontrar naturalidade no que é sobrenatural, jamais vai viver o sobrenatural. Porque a própria fé já é uma coisa sobrenatural. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Meu Deus, que é mais sobrenatural do que isso? Para pensar, que coisa linda. A fé, sabe por quê, irmãos? Deus não depende da nossa possibilidade. Fala para o irmão, Deus não depende. Fala, das nossas possibilidades. Deus não depende. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Prova das que se esperam. Que é coisa mais sobrenatural do que isso? Aí chegou o Espírito Santo. Chegou para marcar. Chegou o Espírito Santo, chegou para fazer a diferença. Aí eles tinham que ter noção de que a promessa de Joel parcialmente estava se cumprindo. Aí vem com sobrenatural, aí vem vento, aí vem um vento. Diz a Bíblia que entrou um vento e veio um vento, e eles, meu Deus, da onde veio esse vento? Daqui a pouco passa o vento, está passando, veio fogo. É vento e fogo, porque tudo de Deus é sobrenatural. E aleluia. E eu vou te dizer, não fique preocupado se você precisa do sobrenatural. Não fique preocupado se você precisa de um milagre que ninguém pode te dar. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Ele é, aleluia, Ele é o Deus que quando Ele faz, ninguém desfaz. Quando Ele abre a porta, ninguém fecha a porta. Aleluia. Ele é poderoso. Mas agora a gente vai ver que Jesus está dizendo, vocês antes de irem, vocês precisam ser o quê? Fala comigo. Cheios, fala. Cheios, fala cheios. Irmão, vamos profetizar, profetiza. Eu estou vendo você cheio, irmão, profetiza. Tira o derrame da boca. Tira o derrame da boca, no bom sentido. Tem crente que não profetiza. Não. Olha para o teu irmão e profetiza. Eu estou vendo você cheio do Espírito.
Eu estou vendo essa igreja cheia do Espírito. Aleluia. Só de você ter saído de casa e estar aqui, você tem um plus a mais. Você é cheia do Espírito. Mas o que é que a Bíblia vai dizer? Jesus está dizendo, antes de ir para a luta, para a guerra, fica, recebe, seja cheio, sabe por quê? Haverá o quê? Fazer o quê? Perseguição. Irmãos, esse evangelho, Maria mole, vocês veem, mas as crianças nem sabem o que é isso. Eu estou com 64 anos, tudo bem que eu tenho cara de 50, fazer o quê? Aí, Maria mole, quem inventou esse evangelho Maria mole? Não foi a Bíblia, nem o evangelho, e muito menos o Espírito Santo. Não. Esse evangelho que não pode inventar que a pessoa já caiu. O vento é de ventilador. Eu não merecia. Olha eu, me poupe. Jesus está dizendo assim, ficai em Jerusalém, se enchei, porque haverá perseguição. O que seria perseguição? Obras externas para te atormentar. O nosso adversário é um atormentador. Ele persegue. E Jesus vai falar em Mateus 5,10, já que alguém gosta tanto, bem-aventurado, feliz sois vós quando vos injuriarem. Então, irmãos, na perseguição é algo externo. O perseguidor vem para te atormentar. Bom, vamos ser honestos, não tem coisa que te atormenta. Você acorda na paz cantando, livre estou, pela graça de Deus. Daqui a pouco vem uma algema da perseguição. Alguém se levanta contra o teu nome, se levanta contra o seu ministério, começa a te injuriar, diz a Bíblia, e vocês serão perseguidos. Aí, Mateus 5,10, vocês serão injuriados, vocês serão perseguidos, e vão mentir, falando qualquer coisa a nosso respeito. Aí Jesus sabia disso, por isso que falou, vocês têm que ficar na influência do Espírito Santo. Aí a Bíblia vai falar que quando eles foram batizados, quando eles estavam na influência do Espírito, a Bíblia vai falar em Atos capítulo 5, lá no versículo 41, que eles foram presos. Ali tem um milagre de Deus que você deve ler. Foram presos, aí apanharam, aí o anjo do Senhor se manifesta, teve aquela glória, mas aí chega lá no finalzinho, eles ficam alegres, eles saem regozijando, eles estão andando assim, aleluia, glória a Deus. Mas como pode? Ficaram presos, apanharam, levaram um pau, mas eles disseram assim, saíram da frente do conselho jurídico, aleluia, glória a Deus, nós somos dignos de participar das aflições de Cristo. Eu quero te falar, a perseguição não é para te matar, é para você levantar. Falou, tô indo, pode me injuriar, pode mentir, pode me perseguir, que eu estou de pé. Aleluia! Aleluia! A influência tem que ser do Espírito. Só Ele produz essa atitude. Aí a Bíblia fala que vai haver o quê? Sofrimento, dor. Fala assim, interno, fala interno. Irmão, tem coisas que promove dor, tá? Dor, sofrimento, perdas significativas. Perdas significativas traz sofrimento, traz dor. A gente vai observar traições. Traição, seja no nível que for. Pode ser traição de cônjuge. Pode ser traição de amigos. Aquele que senta contigo na mesa, come do teu pão, bebe da tua água, mas está com aquela faquinha que tu não vê, pec,
para te apunhalar. Então isso traz dor, isso traz aflição. Irmãos, pode ser traição de filhos. Não vou entrar no mérito hoje, porque você que eu dou ministro seminário de família há 32 anos, então eu sei o que a Bíblia fala também em relação a filho. É porque não abre os nossos olhos, mas tem coisa que está claro na Bíblia. Então, com todo respeito a todas as famílias, hoje, esses adolescentes, diz que quem são os inimigos? Os inimigos são os pais. Os inimigos são os pais. É uma raiva dos pais. Aí vem um sistema maligno que quer botar na cabeça dessas crianças de adolescente que essa família é tradicional, que ela não presta, que a família tem que ser liberal. Quero dizer que sou de uma família tradicional, dei certo. Meus 6 irmãos deram certo. Você deu certo. A nossa casa deu certo. Aleluia! Então cai por terra, Satanás, com essa ideia de família liberal. A família tradicional. Seu pai te deu cascudo, ótimo. Meu pai, como foi falado aqui, uma bênção, era vara de goiaba. Ninguém se perdeu. São pastores, todos com igreja, gente séria. Então Satanás fez. Então às vezes a traição do filho, irmãos, traz dor dos filhos, traz dor, traz aquele sentimento. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios 4:2, ele vai dizer assim: no meio de muito sofrimento, no meio de muitos sofrimentos, eu estou escrevendo para vocês. Então este homem chamado Paulo, ele simplesmente, se você for ali, se você for elencar ali, todos os sofrimentos de Paulo, tu vai dizer: meu Deus, eu ainda não sofri nem 10%. Mas aí você vai observar um apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4:12, vai dizer o que? Meus amados, não estranheis a ardente prova. Fala com o teu irmão, ardente, fala assim: tem luta que ela arde igual fogo, ela queima. Aí não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Aí esses dois homens citados, aí agora vem aqui o meu querido apóstolo Paulo e vai dizer o quê? Filipenses 4:12. Olha só, eu sei estar abatido, eu sei viver com fartura, eu estou instruído, a minha mente está instruída pelo Espírito Santo de Deus, pela influência do Espírito Santo. Se hoje eu tenho, glória a Jesus. Se amanhã não tenho, glória a Jesus. Se alguém me traiu, glória a Jesus. Parece loucura, mas o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia! Pedro, cheio do Espírito, 5:7, lançando sobre ele. Fala para o teu irmão, lançando é jogar. Nenhum ato profético, não joga para o teu irmão não, joga para o altar. Faz assim, joga. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa ansiedade, todo o vosso desespero, toda a vossa depressão, toda a insônia, toda a amargura, toda a aflição, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Opa, ele tem cuidado de nós. Para fechar, haverá fraquezas. Fala fraquezas. Fala assim, agora já é a nossa fé. Fala. Não tem coisa no mundo espiritual que te dá uma fraqueza. Essa palavra aqui na Bíblia, o que significa? Fala assim, se sentir sem força. Fala. Sem energia. Então tem alguma coisa aqui, em um contrassenso com o Espírito. O Espírito é energia. O Espírito é força. Aí Jesus está dizendo, perseguição, sofrimento, fraqueza. Olha que coisa maravilhosa o nosso Deus. Aí o que acontece com essa fraqueza? Irmãos, tem batalhas, com toda honestidade, que te deixam até sem vontade de orar. Tá? Não pensa que você
É diferente não, que a gente também vive isso. Tá? Então, tem batalha que tu senta, tu tá sem força até para pedir a justiça de Deus. Tu fica assim, tu fica como o apóstolo Paulo fala, tu fica boca aberta, parece que você lutou com Mike Tyson, ou lutou com Holyfield, que te acertou assim no queixo, tu fica assim, tem batalha que parece que tu vai perecer, nesse momento de fraqueza, o Espírito Santo é paracleto, aquele que intercede pelas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Aí vem Ele como consolador, vem Ele como advogado, como intercessor eu intercedo, como consolador eu consolo a tua fé, e como advogado eu te defendo. Aí o inferno pode se levantar, o Espírito está aqui clamando com gemidos. Aqui tu não toca, ali tu não toca, ali tu não toca, ali tu não toca, na casa não toca, porque o Espírito se levanta como intercessor. Irmãos, para terminar, conclusão: quer viver o sobrenatural? Quem quer viver? Fala para o teu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Temos 2 posicionamentos. Por isso que é bom viver na influência. Quando fala do intercessor, paracletologia, beleza, fala comigo: intercessor, consolador, advogado. Fala assim, anda ao lado. Meu Deus, Adriano, sobe aqui rapidinho. Rapidinho. Ô Glória, eu ia chamar o Gesiel, mas tu tá meio fofinho. Aí, tu ia demorar mais. Aí, olha o que é o Espírito Santo. Me dá a mão. Eu tô na minha fraqueza. Aqui o Espírito Santo em pé, ó, me levando. Do meu lado, intercedendo. Aí tá intercedendo. Daqui a pouco, quando é minha fraqueza, vem. Aqui, ó, tô te consolando. Tô te consolando. Tua lágrima não tá no chão. Tua lágrima não tá perdida. Aí vem Satanás, se levanta para nos acusar. O Espírito Santo, advogado que sou eu, pode fugir, Satanás. A sentença que é minha, e ele é mais que vencedor. Aleluia. Agora, o Espírito Santo é vento. Fala vento. Invisível, fala invisível, mas poderoso. Quem sentiu ele hoje aqui? Aleluia, invisível, mas poderoso. Pneuma. Por isso que alguns falam pneumatologia, estudo do Espírito. O que é pneuma? Lembrou de alguma coisa aí? Pneuma? Fala pneu. Espírito Santo é vento. Aí às vezes a gente está na fraqueza, a gente está igual pneu furado, vazio, nostálgico, vindo à igreja, se arrastando. Aí a atitude é sua de ser cheio. Quando o pneu fura, quem é que tem que levar no borracheiro? Somos nós. Se você está se sentindo hoje vazio, Ele está aqui para te encher, porque Ele é vento. Ele quer calibrar a sua vida, Ele quer calibrar a sua alma, Ele quer calibrar a sua fé, Ele quer calibrar a tua fortaleza. Receba e seja cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estendo aqui o meu carinho e minha gratidão ao pastor Silas Malafaia, a sua esposa querida nossa, Elisete Malafaia, ao seu filho, pastor Silas Filho, e a belezura que é a Raquel. Que Deus te abençoe. Amém.